meninas, tudo bem? Meu nome é Lidiane, para quem não me conhece, sou criadora do Coração Amigurumi. E hoje nós vamos aprender a fazer esse vestido, tá? Essa é a última aula da Angelina e vamos ao material. Vamos usar o fio branco, o fio solar amarelo e o periquito verde. Tá? Vamos usar essas três cores. Vamos usar também botões de pressão, ó, esses botões. Se vocês não encontrarem aí na cidade ou na localidade de vocês, compra um similar a esse, não tem problema nenhum, tá? A gente vai usar no vestidinho dela. Vamos usar agulha de 3 milímetros, de 2,5. O tec, agulha para costura, linha de costura e tule. Tule de pedrinhas, tá vendo? Com gota d'água. Deixei tudo na descrição. Vamos usar os tule. O tule liso, branco, tá? E alfinete, cola, tá? Vamos usar o alfinetinho. Vamos usar a cola Tec Bond. Eu vou usar essa cola maravilhosa. E é isso, meninas. Para a aula de hoje, vamos usar esses materiais. Se eu esqueci de alguma coisa, olhem na descrição do vídeo, tá? Minha filha tá tossindo bastante. Enfim, vamos à aula. Meninas, com fio branco e agulha número de 3 milímetros, eu fiz 54 correntinhas, tá? E fechei com ponto baixíssimo. E vamos fazer agora 54 pontos baixos, tá? Em cima dessas correntinhas todas, até o fim da carreira, tá bom? Não tem segredo, ó, 54 pontos baixos por toda a volta, tá bom? Faz a de vocês aí, que eu vou fazer a minha aqui e eu já volto. Meninas, fiz os meus 54 pontos baixos, tá? Agora, eu não vou fechar com ponto baixíssimo, tá? No próximo ponto, para dar sequência à terceira carreira, eu vou fazer um aumento de 3 pontos baixos, 1, 2 e 3, no mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos de intervalo, 1 e 2. No próximo ponto, um aumento de 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. O aumento de 3 pontos baixos, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, tá? Agora, 2 pontos de intervalo, 1 e 2. E no próximo, o aumento de 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. Quando chegar no final, eu volto aqui com vocês, porque às vezes a contagenzinha não bate. Aí a gente acrescenta ou diminui, entendeu? E eu quero explicar isso pra vocês. Ó, então, recapitulando. Começa com um aumento de 3 pontos baixos, tá? Um aumento de 3 pontos baixos 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. 2 pontos de intervalo, um aumento de 3 pontos baixos. 2 pontos de intervalo, um aumento de 3 pontos baixos por toda a volta. Eu já volto aqui no finalzinho com vocês. Meninas, eu finalizei a minha carreira com um aumento de 3 pontos baixos e 2 pontos baixos de intervalo, tá? Então, eu, recapitulando, essa carreira, a terceira carreira foi um aumento de 3 pontos baixos, 2 pontos baixos de intervalo. Um aumento de 3 pontos baixos, 2 pontos baixos de intervalo. Finalizou com 2 pontos baixos. E começamos com um aumento de 3 pontos baixos, tá? A carreira 4. Vamos fazer a sequência de, aqui nos aumentos, um ponto baixo, um aumento aqui no meio de 2 pontos baixos, tá? E aqui na última ponta, um ponto baixo. Essa é a sequência.
2 pontos de intervalo. 2 pontos baixos, tá? E 2. Vamos para a sequência de novo? Aqui em cima dos aumentos de 3 pontos baixos, tá? Vamos fazer um ponto baixo, é bem simples. Um aumento de 2 pontos baixos e um ponto baixo aqui do ladinho, tá? O intervalo é de 2 pontos baixos, 1 e 2. Vamos mais uma vez para a sequência? Um ponto baixo aqui em cima dos aumentos, um aumento aqui no meio de 2 pontos baixos. E aqui na pontinha, vamos fazer um ponto baixo. Pronto. Agora, 2 pontos baixos de intervalo. 1 e 2. Entenderam? No aumento, um ponto baixo. No meio, um aumento de 2 pontos baixos e aqui um ponto baixo. 2 pontos baixos de intervalo. Um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. De intervalo, 2 pontos baixos. Sempre 2 de intervalo. E em cima dos aumentos, do aumento de 3 pontos baixos, vamos fazer um ponto, um aumento de 2 pontos baixos e um ponto baixo. E vocês vão repetir essa sequência por toda a volta, tá? Lembrando, desculpa, lembrando do intervalinho de 2 pontos baixos, no meio, um aumento de 2 pontos baixos e um ponto baixo sozinho aqui do ladinho. Eu tô explicando bem para não ter confusão. Qualquer dúvida, qualquer dúvida que vocês tiverem, tirar as dúvidas aí no comentário do YouTube, tá bom, meninas? Então, completem a carreira de vocês aí, que eu vou completar a minha aqui e já volto. Meninas, finalizei a minha carreira e ela, mais uma vez, terminou com 2 pontos baixos, tá? E finalizamos a carreira 4. Agora, a gente vai fazer da carreira 5 a carreira 18, 14 carreiras retas. Da carreira 5 à carreira 18, 14 carreiras retas. Eu vou contar quantos pontinhos deu aqui e aí eu já passo para vocês, tá? 14 carreiras retas, da carreira 5 à carreira 18. Não vai aumentar e nem vai diminuir. Eu vou passar a quantidade de pontos que tem essa carreira. Ó, tá vendo? Ponto baixo sobre ponto baixo e não tem erro. 14 carreirinhas, vão fazendo com calma, com tranquilidade, sem pressa para não pular pontinho, tá bom? Eu vou contar aqui quantos pontos deu e já eu passo para vocês. Para vocês terem uma noção de quantos pontos finaliza essa carreira. E é isso, vocês vão fazendo com calma, bem bonitinhas, bem tranquilas, sem pular o vídeo, porque tem meninas aí pulando o vídeo, tá? E não pulem, meninas. Às vezes dá errado, não é porque aconteceu algo, é porque não prestou atenção direito e acabou não prestando atenção na aulinha e às vezes não dá quantidade de pontos ou dá alguma coisinha errada. Então, não pulem o vídeo, por favor, tá bom? Vão fazendo com calma, com tranquilidade. Os vídeos vão ficar aí no YouTube, tá bom? Qualquer dúvida, volto a repetir. Tira dúvidas aqui nos comentários do YouTube, tá bom? E é isso. Eu já volto aqui para falar a quantidade da carreira que dá aqui, tá? Em cada carreira. Meninas, fiz a minha carreirinha aqui, a primeira, né? A primeira carreira das 14 carreiras, né? E essa carreira termina com 136 pontos baixos, tá? E todas as outras.
tá? Até completar as 14 carreiras. Então, ao final dela, 136 pontos baixos. Eu contei novamente, porque às vezes eu faço os meus rascunhos aqui e me atrapalham, então por isso que eu quis conferir, tá? Então, é isso, 136 pontos baixos por 14 carreiras, sem aumentar e sem diminuir. Vão fazendo com calma pro crochêzinho de vocês ficar bem bonito, bem ajustado. Eu sei que tem muita gente esperando essa última aula, que é a aula do vestido, então façam com calma para ficar um vestido maravilhoso, tá bom? Então eu volto com vocês já já com as minhas 14 carreirinhas retas prontas. Meninas, terminei aqui as minhas 14 carreiras. Agora, vamos fazer 136 pontos baixos pegando a alça da frente, tá? Essa alcinha aqui, ó, da frente, tá? Então, vamos dar continuidade à carreira. Eu vou pôr um marcadorzinho, né, pra facilitar aqui. Então, continua com as 136, com 136 pontos baixos. Só que agora, pegando a alça da frente, tá bom? E é isso. Ó. Pegando a alcinha da frente. E vamos embora. Eu já volto aqui com vocês. E é isso aí, ó. Pegando a alcinha da frente e deixando a de trás, ó. Que a gente vai usar aqui. Tá bom? Já volto. Meninas, finalizei a minha carreirinha aqui, a carreira 19, com 136 pontos baixos, pegando a alça da frente. Vocês perceberam que ficaram a parte de trás? Então, essa parte de trás a gente vai trabalhar nela já já, tá? Agora eu vou... Opa, desculpa, gaguejei. Agora eu vou arrematar, aquele arrematezinho de sempre. Pula um ponto de base. No seguinte, insere a agulha, tá? Volta aqui no pontinho de onde saiu a linha, dá uma puxadinha, entra no meio aqui, ó, insere a agulha no meio, pegando as duas alcinhas de trás, ó. Tá vendo? Não sai totalmente a escadinha, mas dá uma boa amenizada, né? E nesse caso aqui, eu não quero que fique visível a escadinha, assim, muito clara, tá? Então, por isso, eu vou dar essa amenizadazinha aqui, que ajuda bastante. Insere a agulha pra frente novamente e anda uns 2 pontinhos aqui, ó, pra esconder o fio e corta. Não precisa vocês dar muitos nós, esconder vários, entre vários e vários pontos. Não precisa, gente. Isso aqui, se precisar desmanchar, é um trabalho terrível. Ó, tá vendo? Ó, deu uma amenizadazinha, né? E fica mais bonitinho o crochê, eu acho. Sempre que possível, eu evito encerrar a carreira com ponto baixíssimo e dando nó. Porque marca muito, sabe? Tem ocasiões que precisa encerrar dessa forma. Mas nesse caso aqui, a gente consegue dar uma amenizada. Então, vamos cortar o fio e a gente vai para a próxima carreira. A próxima carreira é bem simples, é a mesma coisa dessa, só que a gente vai pegar a alça que ficou atrás. E a gente vai repetir os mesmos 136 pontos baixos, pegando essa alcinha aqui, ó, que a gente deixou aqui no amigurumi, tá? Vou pegar aqui, não, vou pegar aqui, ó, tá vendo? Aliás, eu vou inserir na agulha laçada. E vocês vão fazer novamente 136 pontos baixos, tá? E eu já volto aqui com vocês com a minha carreirinha completa. E é isso, 136 pontos baixos por toda volta. Eu já volto, meninas.
Meninas, finalizei a minha segunda carreira aqui, da segunda alcinha que deixamos. Olha que delicadeza e como fica bonito, né? Se fosse pra ficar assim, já tava lindo. Mas a gente vai deixar ainda mais linda essa saia, essa barrinha do vestido, tá? Agora, a gente vai fechar com ponto baixíssimo. Aqui sim a gente vai poder fechar com ponto baixíssimo, tá? Olha, vamos fechar aqui no primeiro pontinho com pontinho baixíssimo. E agora, vamos pular 2 pontos de base, dar uma laçada. Vamos pular 1 e 2. No terceiro, vamos fazer um leque de 7 meio pontos altos. Fica lindo isso aqui. 2. No mesmo ponto de base, tá? 3. 4. 5. 6. E 7. Tá vendo? Agora, a gente vai pular 2 pontos de base. 1, 2. No terceiro, vamos fechar com ponto baixíssimo. Laçada no fio. Pula 2 pontos de base. 1, 2. No terceiro, o leque de 7 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Opa! E 7. E 7, tá vendo? Pula 2 pontos de base, 1 e 2. Terceiro, ponto baixíssimo. Eu acho que esse leque fica tão delicado nas barrinhas de vestido, de saia, sabe? Agora, laçada no fio. Pula 2 pontos de base novamente, 1 e 2 no terceiro. O leque de 7 meio pontinhos altos. Espera aí, que repuxei demais aqui. No terceiro, 7 meio pontos altos no mesmo ponto de base. 3, 4, 5, 6 e 7. Vocês entenderam a sequência? Ó, pula 2 pontos de base, fecha com ponto baixíssimo. Tá vendo como vai ficando maravilhoso? Agora, laçada no fio, pula 2 pontinhos, 1 e 2, no terceiro, repetir novamente os 7 meio pontos altos dentro do mesmo ponto de base, tá? Agora eu vou recapitular para vocês falando, tá? Peraí. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pula 2 pontos, fecha com ponto baixíssimo no terceiro. Pronto. Agora, vamos lá. Fechamos aqui com ponto baixíssimo, né? Pra juntar a carreirinha. Pulamos 2 pontos de base. Não, fechamos com ponto baixíssimo, laçada no fio. No terceiro pontinho, a gente fez um leque de 7 meio pontos altos. Pula 2 pontos de base. No terceiro, fechar com ponto baixíssimo. Laçada no fio. Pula 2 pontos de base, no terceiro, o leque de 7 meio pontos altos. Essa sequência, vocês vão fazer por toda a volta da saia. Quando eu chegar aqui, no finalzinho, eu volto aqui com vocês, tá bom? Meninas, voltei aqui no final, tá?
essa carreira tem que terminar com 18 leques, tá? Bom, aqui a contagem de pontos não bate. Aí, o que que a gente vai fazer para caber um leque aqui e dar tudo certo? A gente vai fazer aquela gambiarrazinha que a gente dá aqueles ajustes no final, tá? Pra ficar tudo certo. Então, fechei aqui no leque 17 com ponto baixíssimo. Vamos dar laçada no fio, aqui é o último leque, tá? Em vez da gente pular 2 pontos de base e fazer no terceiro, vai ficar muito junto a esse. O que que a gente faz? Pula só um ponto de base, tá? E faz um leque de 7,5 pontos altos. Opa. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E 7. Agora, a gente vai contar aqui, ó, 1 e 2. E aqui, onde a gente começou com ponto baixíssimo, é onde a gente vai fechar. Com ponto baixíssimo. Tá bom? Dá um nozinho. Corta o fio. E arremata. Tá vendo? Ó, não deu diferença, porque a gente ajustou aqui no finalzinho. Essa saia do vestido tem que terminar com 18 leques, tá? E aí, no final, vocês, em vez de pular 2 pontos de base, vocês pulam um, faz o lequinho e fecha no início aqui do ponto baixíssimo que a gente começou. Aqui é só esconder o fio aqui atrás, tá? Do jeito que eu ensino. E a parte de baixo, por enquanto, porque ainda vai vir as flores, está pronta. Agora, a gente vai fazer essa parte de cima aqui do vestidinho, tá bom? Meninas, eu havia me esquecido de uma coisa. Antes da gente fazer essa parte de cima aqui, vamos dar o acabamento aqui na cintura, com 54 pontos baixos, tá? Laçada no fio, insere na agulha, insere aqui na parte de trás do vestido, tá? E vamos fazer 54 pontos baixos. Não tem erro, é só isso, tá? E eu já volto aqui com vocês. Fazendo os 54 pontos baixos, vocês podem cortar o fio e arrematar. Lembrando, deixem um fio para conduzir aqui para dar uma ajustada no ponto, tá? Eu deixei o fio para conduzir aqui junto com os pontos baixos. E não tem segredo, 54 pontos baixos. Ao final da carreira, corte e arrematem o fio, tá bom? Eu já volto pra gente fazer as medidas da parte de cima do vestido. Meninas, já fiz a minha marcação aqui e agora eu vou explicar pra vocês como funciona aqui na parte de cima da saia. A contagem é um pouquinho, é quase a mesma coisa do macacãozinho, mas esse é mais prático ainda. Tá? Como esse a gente não precisa dividir o meio certo, ó. As costas, vocês deixam bem centralizado, tá? Atrás, a emenda de trás. Feito isso, vocês vão fazer com a saia exatamente assim, ó. Pra ficar bem certinho aqui as laterais, tá? Aí, aqui na ponta, vocês vão contar, ó. 1, 2 e 3. No quarto, vocês vão colocar o marcadorzinho, tá? Do outro lado, a mesma coisa. 1, 2, 3. No quarto, coloco o marcador. Aqui, entre um marcador e outro, ó, tem 21 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. A gente vai fazer a nossa primeira carreira com 21 pontos baixos. Laçada no fio, deixa um pouquinho de fio para conduzir. Comecem pelo lado... Começa pelo lado esquerdo.
Vamos começar desse lado aqui, tá? Vira de costa e onde vocês colocaram o marcadorzinho, vamos inserir a agulha. Pode tirar o marcador, fazendo isso, tá? Tirou o marcador, nessa carreira, vocês vão fazer 21 pontos baixos, até chegar aqui, ó, no marcadorzinho. E eu já volto aqui com vocês, tá? Não tem segredo. 21 pontos baixos, conduzindo o fio que eu falei com vocês para dar aquela ajustadinha, tá? Então, 21 pontos baixos. Eu já volto. Meninas, fiz os meus 21 pontos baixos. Agora, vocês vão fazer uma correntinha e virar. Uma diminuição. Uma diminuição aqui no começo. E 17. Só um minuto. E 17 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Aqui na pontinha, vamos fazer uma diminuição. E eu vou explicar para vocês toda a sequência, porque é igualzinha a parte de cima do macacão. Então, é bem simples. Sempre uma correntinha para virar, tá? Ó, fizemos aqui 21 pontos baixos. Na segunda carreira, uma diminuição, 17 pontos baixos e uma diminuição. Uma correntinha para virar. Na terceira carreira, uma diminuição, 15 pontos baixos, uma diminuição, uma correntinha para virar. Na carreira 4, uma diminuição, 13 pontos baixos, uma diminuição, uma correntinha para virar. Na carreira 5, uma diminuição, 11 pontos baixos, uma diminuição e uma correntinha para virar, tá? Deixa eu recapitular aqui meu rascunho. Agora, na carreira 6, uma diminuição, 9 pontos baixos, uma diminuição. Cortar e esconder o fio, tá? É a mesma coisa da parte de cima do macacão. A parte de trás é a mesma coisa. Só que a marcação que vocês vão fazer, daqui, ó, vocês vão contar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No sétimo, vocês vão marcar. Do outro lado de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, vocês vão marcar. Vai dar 21 pontos baixos aqui. Vocês vão fazer da mesma forma que fez as costas do macacão. A mesma coisa da frente, a mesma coisa de trás. Eu vou fazer as minhas duas partes, frente e trás, e volto aqui com vocês. Recapitulando mais uma vez, tá? 21 pontos baixos. Na segunda carreira, uma diminuição, 17 pontos baixos, uma diminuição, uma correntinha para virar. Na terceira carreira, uma diminuição, 15 pontos baixos, uma diminuição, uma correntinha para virar. Na quarta carreira, uma diminuição, 13 pontos baixos, uma diminuição, uma correntinha para virar. Na quinta carreira, uma diminuição, 11 pontos baixos, uma diminuição, uma correntinha para virar. Na sexta carreira, uma diminuição, 9 pontos baixos e uma diminuição. Cortar o fio e arrematar.
eu vou voltar aqui com vocês com as minhas duas partes prontas. Se vocês tiverem alguma dúvida, volta lá um pouquinho no vídeo do macacão na parte de cima, é igual. É igualzinha, tá bom? Mas é isso, meninas. Eu já volto com as minhas duas partes prontas, frente e verso e atrás, tá? Já volto. Meninas, finalizei aqui as minhas duas partes, tá? Ficaram bem certinhas, tá? Então, vocês façam conforme eu instruí vocês, tá? Fica bem certinho. E agora, a gente vai fazer o acabamento da parte de cima. Vamos virar pras costas, tá? Vamos começar aqui desse cantinho. É o mesmo acabamento do macacão, tá? Mas eu vou fazer um pouco aqui com vocês. Laçada no fio, opa. Laçada no fio. E aqui no cantinho, ó, não aqui, aqui, onde, após o ponto, ó, aqui tem um ponto aqui, no seguinte. Vamos contornar toda a volta com um ponto baixo, tá? Sempre nas quinas, um aumento de 2 pontos baixos, ó. Segue em frente. Lembra que eu falei pra vocês que isso aqui geralmente eu não conto? Porque é bem simples, não tem segredo, só é fazer pontinho por pontinho. Não acrescentar ponto, né? Ó, tá vendo? Aí aqui eu já vou pular pra aqui e vou fazer um ponto baixo. Aí vou achar uma vaguinha aqui, mais um ponto baixo. E seguir adiante, contornando toda a volta com pontos baixos, tá? Sempre nas quinas, um aumento. Vou fazer uma quina aqui com vocês, tá? Ó, agora eu vou fazer uma quina, ó, tá vendo? Aqui, ó, bem aqui nessa alcinha, ó. Eu vou fazer um aumento, tá? De 2 pontos baixos. É pra ficar arredondadinho, ficar bem bonitinho. Agora, vamos seguir os pontos aqui, tá? Tá bom? Aqui foi a parte da diminuição, aí fica um pouquinho ruim pra inserir a agulha, mas a gente consegue. Ó, tá vendo? Eu vou contar aqui, tá? Na lateral, pra vocês terem uma base. Ó, daqui eu pulei pra cá, então eu vou contar daqui, só as laterais, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na minha lateral deu 6 e um aumento, tá? Então, se vocês quiserem seguir essa sequência minha, vocês encaixem 6 pontos baixos aqui e um aumento na quina, tá bom? E segue adiante, ó. Pontinho por pontinho e na lateral, a contagem que eu acabei de falar, tá? Ó. É pra ficar bem... O acabamento fica bem bonito, né? E eu observo muito o acabamento. Ó, aqui, onde foi a diminuição, fica um pouquinho ruim pra inserir a agulha, mas a gente consegue, tá? Aqui nessa quina... Ai, tá ruim. Mais um aumento. Não tô conseguindo aqui, peraí. Ângelo, abaixa, filho. Ó, aqui, consegui. Mais um aumento aqui, tá? E 6 pontos baixos nas laterais. Deixa eu conferir. Aqui, eu pulei pra aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Então, já fizemos um aumento. Agora, vocês vão fazer 6 pontos na lateral. Seguir por esse... entre um e outro aqui, na lateral do vestido, 6 pontos baixos aqui em cima, um aumento aqui na quina
e segue com ponto baixo. Na quina, outro aumento, até chegar aqui. Quando chega aqui, encerra a carreira, corta o fio e arremata, tá bom? É só acabamento aqui na parte de cima, tá bom? Já volto aqui com o meu acabamento pronto. Meninas, finalizei o meu acabamento. Antes de fazer a alça, eu já vou deixar pronto o presponto, tá? Vocês peguem o periquito verde que a gente vai trabalhar com o presponto agora, tá bom? Vou virar de costa o vestido e... Não, de frente mesmo, porque a gente vai começar pela parte de dentro, mas aqui nas costas, tá? Aqui na subidinha aqui da parte das costas, tá? Então, como vamos trabalhar aqui? Do mesmo jeito que trabalhamos no macacão. Vamos inserir a agulha aqui do lado de dentro do vestido e vamos puxar o fio. Deixa um pedacinho pra gente arrematar depois, tá? E vamos trabalhar assim, ó, com pontos baixíssimos. Na pontinha aqui, ó, pontinho por pontinho. E vamos puxar, insere e puxa, aquela mesma sequência. Insere e puxa, insere e puxa, tá vendo? Olha, sempre dentro do pontinho. Por isso que é importante fazer aquele acabamento que a gente acabou de fazer. Ajuda muito na hora do presponto, tá? Sem contar que o acabamento fica perfeito, né? Olha, insere, puxa, insere e puxa, insere e puxa. E assim a gente vai fazer até o final, até se encontrar aqui, tá? Insere, puxa, insere e puxa. Vocês lembram do arremate como que é, né? Mas eu vou voltar aqui pra recapitular com vocês na hora de arrematar. O presponto tem que ser bem arrematadozinho pra não soltar, tá bom? Olha, insere, puxa e eu já volto aqui com vocês. Eu vou mostrar só como tá ficando do outro lado. Olha que coisa linda, tá vendo? E é isso, meninas. A gente inseriu a agulha aqui na parte de trás e vamos trabalhar por toda a volta. No finalzinho aqui eu volto com vocês, tá? Pra gente arrematar. Meninas, cortei o meu fio, cheguei aqui no final, encontrei um presponto no outro, né? Aquele fio que ficou pra fora, eu vou inserir pra dentro. É a mesma coisa de sempre. Insere pra dentro, passa entre os pontinhos aqui, ó. Entre uns 3 pontos. Puxa. Passe mais um pontinho só para garantir. Puxa e corta. Desse lado, a mesma coisa, tá bom? Insere a agulha, passa entre uns 3, 4 pontinhos e corta, tá bom? Então, essa parte da frente desculpa, a parte do presponto, aqui da parte de cima do vestido, já está pronta, tá? Eu volto aqui com vocês pra gente dar continuidade e fazer as alcinhas. As alcinhas é a mesma coisa do macacão, tá? Mas eu vou fazer uma com vocês pra não precisar toda hora tá voltando no vídeo do macacão. Tá bom? Já volto. Meninas, agora a gente vai fazer as alças, tá? Eu já até fiz uma aqui, já prespontei e essa eu vou fazer junto com vocês. 15 pontos baixos, 15 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º ponto, vocês fecham. Opa! Vocês fecham com ponto baixo, tá? E o que vocês vão fazer? 15 pontos lados de um lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 11 e já arremata esse fio aqui. 11, 12, 13, 14 e 15 aqui no último ponto. 15. Duas correntinhas, uma e duas. Essas duas correntinhas é pra ficar redondinho no final, tá? E do outro lado, mais 15 pontos baixos. Do outro lado das correntinhas, vocês vão fazer mais 15 pontos baixos. Quando completar os 15 pontos baixos, dentro desse anel, da mesma forma que fez no macacão, vocês vão fazer 10 pontos baixos. Cortar o fio e arrematar, tá? Eu já volto aqui com vocês pra gente prespontar essa alça. E costurar no vestido. Meninas, agora eu vou ver se... ó. Ó, fiz os 10 pontos baixos aqui dentro do anel. Pulei um ponto, vou pular um ponto. 10 pontos baixos dentro do anel, recapitulando. Cortei o fio, vou pular esse pontinho aqui. No seguinte, vou inserir a agulha. Ó, tá vendo? Volta aqui de onde saiu o fio. E insere a agulha novamente. Não puxa muito, tá? Dá uma leve puxadinha e vamos arrematar aqui, escondendo esse fio entre os pontos, tá? E é isso. Aqui, dá uma puxadinha, mas não muito, pra não ficar torto. É. E mais um pouquinho aqui. E corto o fio. E agora, eu vou mostrar pra vocês aqui o presponto só pra recapitular na alça mesmo, tá? E aí eu volto com vocês aqui só pra gente fazer a costura. Do lado avesso, insere a agulha, pega o periquito verde, que é esse. Deixa um fiozinho que depois a gente vai precisar dele pra arrematar, né? Puxa ele. Ai, meu Deus, ele não quer vir. Puxou aqui. E agora a gente vai prespontar essa alcinha. Ó. Ponto baixíssimo. Do lado avesso da alça, tá? Pro presponto ficar do lado correto. E vai fazendo o ponto baixíssimo do lado avesso. Ó. Tá vendo? E assim por toda a volta. O arremate no final é igual a gente fez no vestido, tá bom? Conforme a gente fez no vestido. E assim vocês vão fazer por toda a volta, tá? Pra ela ficar assim, essa alça, ó. Eu já volto aqui pra gente costurar nossa alcinha juntas, tá bom? Então, vocês prespontem a outra alça. Eu já volto. Meninas, finalizei aqui a minha alcinha. Olha o acabamento, como ficou bonito. Não tem fio, não tem nó.
Uma coisa que eu falo, quer valorizar o trabalho de vocês e colocar preço, caprichem no acabamento, caprichem nos pontos para valorizar a peça. O acabamento é muito importante, olha isso. Não tem nó, não tem nada, tá? Então, eu escondi todos os fios. Eu, por exemplo, sou muito chata com esse negócio de acabamento. Até uma roupa que a gente vai comprar, a gente já olha logo o acabamento, né? Então, o acabamento é sempre fundamental. Então, vocês caprichem bem, tá? Agora, a gente vai costurar essa alcinha aqui, que é bem simples, tá? Já coloquei uma aqui, tá? E vou colocar outra na outra pontinha aqui na mesma direção, ó. Tá vendo? A última ponta aqui da alça fica na segunda carreira, chegando na, deixa eu ver, 1, 2, 3, na terceira carreira, tá? Aqui na ponta, fio branco na agulha e vocês vão inserir aqui, ó. Não tem segredo essa costura, tá? Como é o fio branco, então vocês ousem a dar umas 3 voltas, prender bem aqui, ó. Olha aqui, vê onde vai precisar dar mais pontinho pra ficar firme. E vão, ó, inserindo a agulha aqui, ó. E vai saindo na frente. Vai passando entre o pontinho aqui, saindo atrás. Ó, tá vendo? Olha, dá uma olhadinha aqui. Ó, insere aqui pra sair lá do outro lado, ó, tá vendo? Puxa, vocês estão vendo que não tá ficando com cara de que ficou linha cruzada, tá vendo? Porque eu insiro, ó, eu insiro a agulha, eu quero sair aqui, então eu vou vir aqui, ó, atravessada, ó. Travesso e saio do outro lado, tá vendo? Pra poder não ficar aquelas linhas no acabamento cruzada. Feito isso, viu que tá bem firme? Arrematar. E como é o arremate? Escondendo os fiozinhos, tá? Eu vou dar mais um pontinho aqui no meu, tá? Que eu não gosto da alça despencando. Então, vou dar mais uma voltinha aqui. Vou virar. E já já a gente vai colocar o botão. E é isso, meninas, ó. Agora eu vou esconder aqui. De uma forma que não fique feio, ó. Entre os pontinhos. Ó, puxa. Não tem segredo algum aqui, tá? Passa entre 2 pontinhos novamente e puxa. Cortou o fio, arremata a outra pontinha que ficou, que é essa aqui. Olha, olha desse lado. Vocês podem ver que não interferiu em nada aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Tudo muito bonitinho e a gente vai prender o botão. Tá? Já volto pra gente prender esse botão. Arrematem esse outro fio que ficou aqui, tá? Meninas, já coloquei um botão aqui, tá? Agora a gente vai colocar o outro. Posicionar o outro. Já marquei aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó, primeira carreira entre a segunda e a terceira. Tá? Vocês vão abrir caminho pra colocar o botão, tá? Eu abri bem caminho aqui, que esse botãozinho é meio chato de colocar mesmo, tá? E vamos, ó, encaixar aqui. A mesma coisa que a gente fez no macacão, tá? Tem um aparelho, um aparelhozinho que coloca esses botões, né? Mas eles é muito caro, ele é muito caro. Então, por enquanto, não compensa. A gente vai colocando assim mesmo. Ó, vai encaixando. Ele tem que encaixar bem aqui, tá? Essa auréolazinha aqui. Deixa eu empurrar aqui. Porque tem que ficar bem presa aqui. Pronto. Agora, o que que a gente vai fazer? Colocar um pano de proteção. Vou pôr esse daqui. Vou virar aqui. Vou pegar o pino. E vou colocar aqui, ó, no buraquinho, tá vendo? Vou colocar um pano pra proteger. E vou bater.
ver, mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu consegui. Deixa eu bater. Consegui. Bater mais um pouquinho para garantir, né? Não fez barulho aí, né, meninas? Mas é assim mesmo. Conseguimos. Ó, caiu tudo aqui. Deixa eu guardar isso aqui. E é isso. Botãozinho colocado. E agora a gente vai colocar as flores. Acho melhor o tule, né? Enfim. Consegui comprar o botãozinho igual ao da outra Angelina, né? E se vocês não encontrarem igual, comprem similar, tá bom? E é isso. Agora vamos para o próximo passo. Eu vou vestir ela porque as flores eu vou colocar com ela vestida. E o tule também, tá? Eu já volto. Meninas, olha só. Agora a gente vai fazer as florzinhas, tá? Pra poder colar no vestido. Eu vou colar no vestido antes do tule, tá? Já até vesti ela aqui, tá? E a florzinha é a mesma, só vamos mudar a agulha, tá? Então, eu só vou dar uma recapitulada aqui com vocês. Ah, lembrando, a minha primeira Angelina deu 16 florzinhas, 16 florzinhas, 16 folhas, tá? Essa pode dar um pouco menos por conta da nossa tensão que muda, a flor fica maior ou menor, enfim. Essa da segunda Angelina, eu usei a mesma técnica, a mesma agulha e ficou um pouquinho maior. Isso aí não tem problema, isso é por conta da nossa tensão do ponto mesmo. Então, eu fiz uma boa quantidade aqui e vou colar no vestido. A base é 16 flores e 16 folhas, mas pode dar um pouco menos ou pode dar um pouco mais, dependendo da florzinha de vocês, tá? A minha eu fiz aqui uma quantidade boa, mas bem próximo às 16, né? Que eu fiz da primeira. E é isso. Então, vocês façam de acordo com o vestidinho de vocês. Mas a base é 16 folhas e 16 flores, tá? Pode dar menos ou pode dar mais um pouquinho. Depende, tá bom? Então, vamos lá. 6 pontos baixos, 6 não, 12 pontos baixos dentro do anel mágico com o solar amarelo, tá? É aquele miolinho de sempre. Pega o fio branco, faz um ponto baixo, 1, 2 e 3 correntinhas, 2 laçadas no fio. No próximo ponto, vamos fazer 3 ponto alto duplo, 3 pontos altos duplos, tá? A mesma de sempre. Vou fazer essa sequência aqui. Já fiz 1, ó, 2, opa, 2 e 3. Três correntinhas, fecha no ponto seguinte com ponto baixo. Não vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Eu quero que ela fique mais armada. 3 correntinhas novamente, 2 laçadas no fio, ponto seguinte, dentro da mesma base, 3 meio ponto alto. Desculpa, 3 pontos altos duplos, tá? E assim vai formando a florzinha, as pétalas, né? Ah, peguem a alça da frente, tá? Com a alça da frente fica mais bonito. E deixem um fio também para conduzir, tá? Para ir dando aquela puxadinha que eu sempre falo para vocês. 1, 2 e 3 correntinhas, 2 laçadas no fio.
ponto seguinte, um ponto baixo. Ah, não, é 2 laçados no fio, ponto seguinte, um ponto baixo. Fechou, tá? Então, vou recapitular aqui com vocês. 12 pontos baixos dentro do anel mágico com o solar amarelo, tá? Cortou, arrematou. Prendeu o fio branco com um ponto baixo, 3 correntinhas. Ponto seguinte, pegando a alça da frente, 3 pontos altos duplos dentro da mesma base, 3 correntinhas, ponto seguinte, fechar com ponto baixo. 3 correntinhas, ponto seguinte, 3 pontos altos duplos dentro da mesma base. 3 correntinhas, fechou com ponto baixo. Vou fazer mais uma pétala aqui e vocês façam a de vocês, tá? Ó, 3 correntinhas, 2 laçadas no fio, ponto seguinte, pegando a alça da frente, ponto alto duplo. Mais um ponto alto duplo dentro da mesma base. E mais um ponto alto duplo dentro da mesma base. E é isso, meninas. Ao todo, essa pétala tem que... essa flor tem que ter 6 pétalas, tá? Vocês finalizem todas as florzinhas de vocês aí, como eu havia dito... a base é 16 flores, mas pode dar uma a mais, ou 2 a mais, ou 2 a menos, dependendo da tensão de ponto de vocês e que tamanho ficou a roda de vocês, né? A minha vai dar em média isso, 15, 12, 14, porque a minha esse vestido ficou um pouquinho menor do que a primeira Angelina, tá? Por conta da tensão, e isso é muito normal, tá bom? Mas é isso, mas a base é 16 flores, 16 pétalas, 16 miolinhos e assim por diante, tá vendo? Ó, viu? Então é isso, eu já volto aqui com vocês pra gente fazer a colagem dessas flores no vestido, tá? Já vão vestindo a Angelina de vocês aí, que eu já volto. Meninas, esqueci de falar da folhinha, que é a mesma de sempre, 8 correntinhas, uma laçada no fio, na 4ª correntinha, um ponto alto, laçada no fio, na próxima correntinha, mais um ponto alto. É que como é simples, é ruim ficar voltando o vídeo, né? Mas é isso, laçada no fio, um meio ponto alto. Já vão arrematando esse fio aí, um ponto baixo. Na última correntinha, 3 pontos baixos dentro da mesma alcinha, 2 e 3. Do outro lado, um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto, um ponto alto e mais um ponto alto no próximo, tá? 2 correntinhas, fecha com ponto baixíssimo. Essa é a folha de todas as outras. Nozinho e corta. Dá um nozinho, porque a gente vai... Bom, ó, eu sempre falo, a minha Angelina não é para criança, tá? Então, por isso que eu vou colar a minha. Mas, se vocês forem dar para criança, costurem a folhinha e tal, a flor no vestido. Apesar que essa cola é bem resistente, mas eu não aconselho boneca colar as florzinhas se for para criança, tá? É melhor costurar. Mas a minha não é, a minha é mostruário de aula, então a minha é bem... E a costura, como eu não dou aula para iniciante, a minha aula é para quem já sabe fazer crochê, já tem noção de tudo, então a florzinha é bem prática de costurar. Vamos empurrar ela para cá,
que eu vou dar uma demonstração aqui. Se você for costurar, vai costurando uma e a pétala, vocês vão costurar... Vê se tá bem centralizado aqui, pra me mostrar pra elas. Tá. Ó, a florzinha vai dar um pontinho singelo. Antes de dar o pontinho, vocês vão costurar a florzinha, a folhinha. E é isso, a folha costurada na flor e a flor costurada no vestido. É só isso, é bem simples, pontinho com linha de costura mesmo, branco, tá? Mas eu vou colar. E a colagem a gente vai fazer da seguinte forma. No miolinho cola. Peraí que meu tampãozinho aqui. Vou desentupir aqui minha cola aqui, o bico e já volto. Então, voltei aqui, ó, colinha no miolinho, eu coloquei muito aqui, né, mas é só no miolo, tá? Aqui, opa, aqui acima desse relevo de ponto baixo é onde vai ser colada a flor. Deixa eu explicar algo pra vocês. Não precisa colar ela tão baixo nem tão alto, tá? Pra esse biquinho ficar visível um pouco embaixo. Uma já foi, agora vamos pra folha. A folha, ó, colinha... Ixi, saiu cola demais agora. Colinha, sempre na ponta, não precisa melecar a folha toda. E vocês vão vir fazendo isso aqui, ó. Tá? Olha só. Vou dar mais um pinguinho aqui. E a outra flor, a gente vai sobrepor aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ela tem que ficar assim. Vocês perceberam que essa flor ficou grande? Mas não é que o ponto deu errado. A minha tensão do ponto oscila, né, gente? Então, é normal. Ó, vão colocando bem juntinho, tá? Ó, tem que ficar exatamente assim. Vão juntando, ó. Por que que eu colo com ela vestida? Pra gente ter uma noção de onde, o que tá fazendo, como tá colando, pra quando for vestir não dar erro, tá? Tanto que o vestido da outra Angelina eu tiro e ponho quantas vezes eu preciso e não dá problema, tá? Não fica falhado. E agora vamos pra mais uma pétala. Ó, tá vendo? Tá bem coladinho. No centro do miolinho atrás, vocês vão passar a colinha de vocês, ó. A minha tá descendo muita cola aqui, que eu abri demais. Ó. Não era folha agora, né, meninas? Errei. Tá, vou passar um pouquinho de cola aqui. E vou vir aqui, ó, sempre na mesma direção, tá? E façam isso com calma. Esperem secar direitinho, tá? Agora eu vou sobrepor a flor. Olha só, bem juntinho, quase encostando na outra. Vocês estão vendo que maravilha? O vestido dessa ainda vai ficar mais bonito, porque a flor ficou maior, né? Ficou mais aberta, eu acho, então ficou bem bonito. A primeira sempre vamos dizer, um teste, né? A gente tá criando e tá, assim, testando as coisas e... Às vezes a gente sempre muda uma coisinha ou outra, assim, porque a gente acha que vai ficar melhor. E é isso, meninas. Vocês vão fazer isso por toda a volta até encontrar aqui. Esperem secar esse lado, vira, faz a outra colagem, ou costura. Se for costura, não tem problema, mas se for colagem, espera secar um lado, depois o outro, pra poder fazer o outro ladinho, tá? Pra não ficar melecado, nem ficar soltando, ó. Mais um aqui, tá vendo? E vai sobrepondo. Aí a outra flor. E eu não quero que colhe as pétalas, porque é as pétalas que dão esse relevo, essa vida toda aí
da flor, sabe? É bem gostoso fazer isso. Só é um pouco chatinho fazer esse tanto de flor e flores, né? Mas vale a pena, olha só. E vão colocando bem juntinho, porque o vestido é rodado, ó. Olha que lindo. Pra não ter o perigo de ficar falhado. Não pode ficar falhado, por isso que eu coloco bem junto, tá bom? E é isso, meninas. Vão colando desse jeito ou costurando dessa forma, tá? Como eu havia dito, se for costurar, primeiro costura a folha na flor, pra depois vir costurando, pra depois costurar no vestido, tá? E isso aqui serve pra tiara, pra tanta coisa, né? E fica muito bonito essas flores pra aplicação. Então, é isso. Eu já volto aqui com vocês pra gente fazer o tule pra gente. Eu vou passar as medidas do tule, como eu coloco o tule embaixo do vestido, tá bom? Já volto. Meninas, peguei o tule aqui, gota d'água, acho que é isso, chama gota d'água. Olha, a medida pra cortar é, deixa eu ver aqui, 1,27 de comprimento por 30 de largura, tá? 1,27 de comprimento por 30 de largura. Vocês vão cortar o gota d'água, tá? E o tule branco simples, na mesma medida. Vocês vão sobrepor o branco no meio do tule gota d'água. Vocês vão dobrar o meio, depois de acertar as pontas, vocês vão dobrar o meio certinho. Depois, quando costurar, a gente ainda vai cortar. Quando franzir e colocar na boneca, a gente ainda acerta no corte, tá? Ó, tá vendo? Acertou bem? Vocês vão franzir isso daqui, tá? As 4 partes juntas. O tule branco dobrado com o tule gota d'água dobrado. Gota d'água tem que ficar por fora, tá? E o branco, totalmente branco, no meio do gota d'água. Vocês vão acertar bem e franzir, começando daqui. Aí, depois de acertar, vocês vão pegar a linha de costura, tá? Cadê a linha de costura? Deixa eu pegar aqui a linha de costura branca normal, com a agulha de costura normal também. E vai franzir. E vai franzindo, franzindo até o final. Quando vocês terminarem de franzir, aí eu volto aqui com vocês com o meu já franzido, tá? Lembrando, 1,27 de comprimento por 30 de largura. Ai, Lidiane, mas é muito grande para essa boneca. É as perguntas que eu sempre, né? Vai ficar muito grande. Gente, a gente vai cortar. É só para chegar no tamanho adequado. Tule a gente sempre vai cortar para acertar, depois que franze. Depois que a gente colocar nessa boneca, a gente vai acertar. Então, a gente vai tirar as rebarbas todas e deixar só o essencial. Tule a gente nunca pode cortar a conta, tá? Por que que é 1,27 de comprimento? Para ficar bem franzido, tá? Para ficar bem glamurosa, bem bonita, conforme tá a outra Angelina. Agora, se vocês preferirem deixar só com as flores, fica a critério de vocês também, porque ela fica linda do mesmo jeito, né? Eu gosto com tule, porque o tule dá uma delicadeza, assim, extraordinária. Aquele branco saindo por baixo, eu acho que fica, assim, lindíssima. Então, assim, fica mais sofisticada, eu acho, tá? Mas isso é uma questão de gosto, tá bom? Então, se vocês não... eu não quero colocar o tule. Ela vai ficar linda do mesmo jeito. Só que, na minha opinião, eu prefiro com o tule, tá? E é isso, meninas. Aí, vocês vão franzir o tule de vocês aqui, ó. Cuidado para não perder nenhuma pontinha. Vão franzir e eu volto aqui. Meu dedo tá cheio de cola, ó.
E eu volto aqui com vocês pra gente colocar na Angelina, tá? Já volto. Meninas, franzi o meu aqui, tá? Olha só. Travei um lado pra não soltar com nozinho. E a outra eu ainda vou finalizar. Onde vocês vão, a altura que vocês vão amarrar aqui na cintura da Angelina. Tá vendo aqui? O começo do franzido do vestido vai ser aqui, só que por dentro. Depois, tem que ficar de um jeito, eu vou explicar isso, que a gente vai colar aqui no vestido, pra ter opção de tirar e pôr as outras trocas de roupa e tal. Eu vou fazer isso com ela já vestida porque é mais fácil, tá? Então, vamos lá. Ó, vamos amarrar aqui na cintura e depois ajeitar ali onde começa o franzido do vestido. Eu vou virar ela pra cima. Ah, mas não é melhor fazer sem o vestido? Não, não, porque assim a gente vai ter a noção melhor. Vira bem, ó, tá? E aqui a gente vai amarrar. E depois a gente vai ajeitar. Deixa eu virar ela aqui. Ó. Esse daqui já tá travado, então eu só tenho um lado pra puxar, tá bom? Então, vamos lá. Cadê minha agulha? Se perdeu aqui. Calma aí. Ó, é chato mexer com tule, mas o tule dá um tchan. Tá vendo? Ó. Isso aqui, ó. Aí, puxa bem. Cadê minha agulha aqui? Acho que eu nem vou usar mais ela, porque eu vou dar nó. Deixa eu cortar um pouco essa linha. E vamos puxar. Vamos dar nozinho. E puxar. Ó. Ai, quebrei a minha. Mas é isso, ó. Eu vou tentar. A minha quebrou, gente, mas eu vou tentar dar um tchan nela aqui pra não precisar desmanchar e voltar essa explicação. Peraí que eu me acho aqui, quebrou bem na ponta, mas ainda bem que o outro lado tá travado. Aí eu consigo arrumar aqui e colar. Ó, puxei bem. Vou dar um nozinho aqui. Mais um, meu quebrou mesmo. Mais um aqui, ó. E vou, como o meu quebrou, eu vou pôr um pingo de cola aqui pra não soltar mais. Que se soltar, eu vou ter que refazer de novo. Então, ó. Eu só tô colocando essa cola aqui porque a minha linha quebrou, tá, meninas? Mas vocês dão o nozinho de vocês aí. E a gente vai... Só pra não soltar. Agora, a gente vai abaixar o vestido. E vamos arrumar esse tule. Ó, tá vendo? Vai arrumar o franzido. Tudo bonitinho. Vai empurrar aqui pra cima. Vamos passar a colinha aqui, ó. Onde começa o franzido do vestido. Não precisa muita cola, que é só que o tule, ele é bem... ele gruda rápido, então não vai melecar pra não colar junto com a boneca, né? Então, é só uma colinha, porque o tule é colado no vestido. Não é na Angelina. Senão, vocês não vão conseguir, ó, tá vendo? Colocar as trocas de roupa. Por isso que é importante fazer esse processo vestida nela, tá? Ó, eu apertei, mas não aquele aperto todo que cola tudo. Ó, da linha aqui não vai conseguir puxar. Vamos passar mais uma colinha aqui, ó.
por dentro, tá? Do tule. É bem leve a cola, nada de... Ou então vocês podem dar um ponto também. Só que eu acho que não precisa. E a gente vai cortar esse excesso aqui também, tá? Então, a Angelina tá ficando bem desorientada aqui, mas ela vai voltar pro eixo. Arrume o franzidinho antes da colagem, tá? E trabalhar com tule é difícil, porque é chato. Mas a peça fica bonita, entendeu? E vocês vão ver muita coisa com tule aqui, com flor. Tem novidade chegando aí, bastante. E vão se preparando aí que vai vir muita coisa bacana. Cuidado para não colar a boneca. Tá? Ó. Dá uma seguradinha. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Tá ficando boa. Só vou dar uma... Vou fixar aqui agora, meninas, pra minha ficar bem firme, tá? Pra gente abaixar a saia. Então, é isso. Do jeito que eu ensinei aqui, ó. É no vestido, tá, gente? Não é na Angelina, pelo amor de Deus. Senão, vocês não vão conseguir pôr a roupa, fazer as trocas de roupa. E é assim mesmo. Porque depois vocês vão poder, do jeito que eu tô fazendo aqui, vocês vão poder tirar esse vestido quantas vezes quiser e não vai ter problema com troca de roupa. Tá bom? Ó. É uma colagem básica no vestido, tá? Vocês podem dar um ponto também. E é isso, eu vou finalizar a minha aqui. Vou esperar secar pra me abaixar o vestido pra gente... Desculpa. Tirar as rebarbas do tule, tá? Mas o primeiro momento é esse aqui, tá bom? Ó, não tem nada colado na Angelina, e sim no vestido. Eu já volto aqui. Meninas, posicionei aqui o tule, tá? Agora, a gente vai cortar as rebarbas. Essa parte tem que ter bastante atenção para não cortar demais, tá bom? Como que vocês vão saber a medida do vestido para baixo? 2 dedos abaixo do vestido. Vocês vão tirar essa rebarba daqui pra cá, ó. Tá? Meçam 2 dedos e cortem daqui pra baixo, tá? E vocês vão acertar as pontas com calma, com atenção, pra não cortar demais. Corta sempre a mais e vai ajeitando, tá? Ó, com cuidado. Tá vendo? Vai tirando. Tá vendo que não sobra tanto assim como aparenta? Ó. Ainda vou cortar mais, ó. Mas eu vou cortando aos poucos pra não errar. Olha só. Porque se der errado aqui, uma pontinha, tem como ajustar. Agora, se já cortar a conta e der errado, aí, vixe, fazer tudo de novo, ou então deixar do jeito que tá mesmo. Então, eu prefiro ir cortando aos poucos. E é isso, vão fazendo isso aí também. E eu já volto pra gente finalizar a aula, dar os recadinhos da próxima aula. E é isso. Ó, tá vendo? 2 dedos abaixo do vestido. Ó, o meu já tá quase atingindo esses 2 dedos. Então, atenção nessa parte. Tá bom, meus amores? É isso, ó. Muita atenção. E a dona Lidiane aqui já volta com vocês, tá? Deixa eu tirar minhas rebarbinhas aqui. Meninas, cortei o meu tule, ó, 2 dedinhos de tule pra baixo do vestido. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula da Angelina. Chegamos ao final. Para a honra e glória do nome do Senhor, foi minha estreia aqui no canal com a Angelina e foi um sucesso, e eu sou grata a Deus em primeiro lugar, né, que Ele que me deu a direção para me investir nessas aulas. Grata também ao meu esposo, que o tempo todo tá do meu lado, me ajudando, me incentivando, me
me ajudando a continuar, me impulsionando, né? Mas toda a honra e glória eu dou ao Senhor Jesus. E é isso, eu fico até emocionada porque foi muito difícil gravar essa primeira aula, da início a primeira aula. Não foi fácil, mas Deus me fez chegar até o final, né? E para honra e glória do nome do Senhor, o nome dele foi glorificado mais uma vez através da minha vida aqui, com esse início, que para muitos é pouco, mas para mim foi muita luta aqui para mim conseguir gravar a primeira aula. Então, se não fosse a mão de Deus, eu não teria conseguido, né? Parece algo tão simples, mas não foi. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado muito da aula da Angelina. Eu fiz com todo o amor, todo o carinho, toda a minha técnica, que é muito simples, muito simples, muito simples mesmo. Eu passei para vocês, não deixei nada de fora. E curtam, comentem, compartilhem. Se você gosta do meu trabalho, me ajude para que eu possa prosseguir com essas aulas, tá? Tem a opção valeu aí embaixo que o YouTube me deu. Se você sentir no seu coração de me ajudar, colaborar com o canal, para que eu possa investir cada vez mais, eu serei muito grata, tá bom? A próxima aula é a aula do Arthur. E é isso, meninas. Um beijo, aproveitem bem a aula, tá? As aulas da Angelina vai continuar aqui no canal infinitamente, a não ser que o YouTube tire, né? Mas se depender de mim, vai continuar e continuar até sempre, tá bom? Beijo para minhas amigas, beijo para todas vocês que comentam, compartilham. Para você que tá chegando agora, um beijo muito especial dessa pessoa aqui, tá bom? Até a próxima aula, que é do Arthur. Se preparem aí, tá bom? Vou fazer um vídeo de apresentação dos materiais. Beijos!